Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva. Estamos voltando ao nosso encontro para o estudo da obra da Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, com o livro O Homem Integral, hoje na companhia do Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Isso. E do Vinícius ali na técnica, não é? Que Jesus nos envolva, que vocês tenham uma semana de paz e que possamos aproveitar bem esses momentos juntos. Nós vamos estudando o Homem Integral no capítulo 8, onde Joana fala o homem perante a consciência. E nós vamos, de repente hoje nós concluímos. Não, é mais longo. Tem muita coisa ainda. Vamos ainda continuar no item recursos para liberação, eu só falo libertação, para liberação dos sofrimentos. O Eduardo vai ler para nós essa relação que ela faz aqui das fases da terapia libertativa. Então vamos à leitura, né, que é do nosso interesse. Queremos parar de sofrer, nos liberar desses sofrimentos. E Joana diz o seguinte, no item A: considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isto mesmo credor de receber todo o afeto. Esse sentimento, sem apego, nem interesse gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeitas, de ansiedades e medos, ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões de outrem e desarticulando quaisquer planos infelizes. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça de agressividade. Desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para um intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo de expressões afetivas. Logo, este sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas, as causas perturbadoras. O ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. O cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes apagam o incêndio ateado pelo pessimismo, da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo, onde o homem se localiza. Então, Joana nos traz aí considerações. Joana nos traz considerações que nós precisamos parar e pensar como é que nós temos nos comportado em relação a isso, porque considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados não é geralmente uma postura que nós temos, né? Não por acaso Jesus cita algumas vezes a questão do não julgar. Nós temos uma tendência muito natural do ser humano de julgamento do outro. E aqui Joana coloca que nós precisamos considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados. Quando você trata bem as pessoas, quando você valoriza o que elas têm de positivo, você está auxiliando para que elas se libertem, né, do sofrimento, porque muitas vezes aquele que está sofrendo, ele é agressivo, ele tem um comportamento inadequado, e quando ele recebe o tratamento contrário, isto é, quando ele é respeitado, quando ele é valorizado, quando ele é amado, aquela couraça, né, de agressividade, ela se dissolve. Então você libera o outro do sofrimento e, por consequência, você também está se liberando do seu próprio sofrimento. É um exercício difícil para todos nós,
repito, pela nossa tendência a julgar, né? Sempre julgar. E mais uma vez a gente traz Jesus quando fala da mulher adúltera, né? Daquela mulher que seria apedrejada. E ele pede, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Quem de nós pode tirar a primeira pedra? Então a gente só vai reverter essa situação de dor e sofrimento, de ódio, de agressividade, quando nós efetivamente conseguirmos observar e tratar o nosso próximo como nós gostaríamos que nós fôssemos tratados também. Essa fase que ela está mostrando aqui, essa primeira fase, é justamente a inteligência emocional, porque todo mundo quer ser feliz, né? E quando nós lemos isso aqui, vamos refletir, porque ela vai no ponto-chave, nós vamos observar que é algo que nós precisamos em nossas orações buscar, idealizando, pedindo, contando com a assistência dos bons espíritos, para que nos momentos de vida junto ao outro, nos dê esse foco, não é? Desacelerando nossos interesses, nosso ritmo, para que possamos aproveitar bem a companhia do outro, mas entendemos que esse condicionamento vem de longa data, porque olha, agora nós estamos despertando para o interesse dos valores do espírito. E fomos educados ao longo de várias encarnações, nós somos tratados dentro de julgamentos. Observemos nós hoje, quantos adultos lidam com a criança sem julgar, não é? Porque olha, a criança é alguém que está ali zerado com experiências nessa encarnação, que não cometeu nenhuma atitude que pode ser lamentável em sociedade, mas os pais, no educar, lidando com a criança, observam o comportamento, mas nem todos têm a sobriedade de orientar, de educar, sem julgar, sem cercear, sem brigar, sem berrar. No mínimo, nós somos julgados nos tratos com grito, né? Com maltrato mesmo, às vezes com torturazinha de um beliscão, de uma palmada. Isso mostra que é a nossa maneira de julgar a criança, porque se nós estivéssemos lidando com a criança de uma maneira mais sossegada, nós poderíamos fazer toda essa convivência com ela, conversando, auxiliando na criatividade dela, através da brincadeira, do lúdico, mas nós não fazemos assim. Porque ainda não temos isso em nós, mas não vamos poder olhar para trás e simplesmente falar do que faltou para nós. Nós precisamos pedir agora coragem e bom ânimo para colocarmos em prática a partir de então, porque é essa a grandeza do conhecimento, faz claridade em nossa realidade intelectual e emocional, mas com a proposta de renovação. Então, se até ontem eu não tinha compreensão dessa realidade, eu estou tendo esse contato agora, então essa compreensão precisa fazer parte do nosso ideal. Joana coloca aqui nesse item A que este sentimento, né, sem apego nem interesse, gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeitas, de ansiedades e medos, ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões de outrem e desarticulando quaisquer planos infelizes. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, né? Miranda sempre cita essa referência aí, bíblica de Jesus. Por quê? Porque nós reclamamos de que o outro está errado, de que o outro é problemático, e acabamos por reforçar isso, sim. Né, esse comportamento na pessoa. Porque se uma pessoa é agressiva, se uma pessoa nos trata mal, se uma pessoa está sempre de mau humor, né, se ela tem comportamentos inadequados e nós somente criticamos, somente julgamos, nós estamos reforçando esse comportamento, aumentando o sofrimento daquela pessoa e também trazendo sofrimento para a nossa própria vida, porque você entra na mesma vibração, na mesma faixa de sintonia que a pessoa desequilibrada está. Então, é o sofrimento gerando sofrimento. Porque nessa colocação dela, ela não nos pede para não analisar, não é? Ela nos pede, nós iniciamos aqui, ela nos pede para que nós possamos fazer a análise do que está à nossa volta, mas considerando o que o outro está vivendo naquela hora. Não é? É o nosso ideal. Sabemos que no exercício não é fácil, porque a vida não para. Os minutos vão somando-se. E se a gente não ficar bem atento para aquilo que a gente está se propondo, passa desapercebido no final do dia que nós vamos avaliar, se pararmos para isso, o quanto poderíamos ter aproveitado melhor com um pouco mais de atenção.
E aí ela continua, né? Vale a pena a gente voltar aqui a alguns pontos do que nós lemos. Ela diz que uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade. Então é muito comum a gente, quando vai falar sobre uma pessoa, a gente sempre destacar o aspecto negativo dela. Então a Joana diz aqui que se a gente tem uma visão favorável, você acaba gerando uma situação de bem-estar. Porque todo mundo, por pior que nós sejamos, nós temos alguma coisa de bom. Só que destacar o que é bom é o que geralmente não acontece. Tem uma mensagem de São Vicente de Paulo, em O Livro dos Médiuns, que ele diz que os nossos defeitos devem ser, passar, não serem valorizados. E o que deve ser valorizado em nós são as nossas qualidades. Por que ele diz isso? Porque se você for valorizar o que a pessoa tem de negativo, você vai estar exaltando aquela situação e não vai levar a nada. A pessoa vai ficar magoada, chateada com você. Agora, se você observa no outro o que ele tem de bom, é uma forma da pessoa se sentir acolhida. Você aprende com o outro, né? Fica receptivo. E todos temos. É inteligente isso. Todos temos. É inteligência emocional, porque quando você age dessa forma, você fica receptivo para aprender com o outro. Agora, pelo fato de sermos enfermos e trazermos condicionamentos que precisam ser cuidados muito de perto, em alguns momentos fica na vida de relação, se você não vigiar, você é instigado a acentuar mais, tanto em você quanto no outro, aquela conduta, que isso aí é parte da nossa enfermidade que tem que ser tratada. E Joana diz aqui que deve se tornar um hábito terapêutico preventivo essa visão. Nós temos que aprender a olhar as pessoas e enxergar o que elas têm de bom. Ah, mas fulano não tem nada de bom. A gente escuta isso. O olho às vezes não está tão ajustado. Não é verdade. A gente percebe, o ser humano é tão complexo. Você para observar indivíduos que cometem crimes graves, vamos pegar a realidade aqui do Rio de Janeiro, um traficante, alguém que mata, alguém que tortura. É o mesmo traficante que muitas vezes é solidário com uma senhora da comunidade, que ajuda uma criança. E aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? É porque é a complexidade do ser humano. Sim. Quem é aquele indivíduo? O que levou ele àquela vida? Isso não quer dizer que nós estejamos aqui fingindo que não existe aquela realidade, do crime, da tortura, mas entendendo que aquele ser humano, sim, ele tem um espaço no coração dele para coisas boas. E que muitos, se encontrassem isso que Joana fala aqui, que Jesus pregava, que encontrassem o amor, o respeito, muitos iriam se regenerar. Sim. Porque nós no passado fomos iguais ou muito piores do que eles. E nós hoje não estamos aqui. Alguém nos estendeu a mão. Alguém cuidou. Alguém nos estendeu a mão, alguém foi às trevas nos resgatar. Alguém cuidou de nós e hoje nós estamos aqui num novo corpo, numa nova vida e tentando ser uma pessoa melhor. Nós sabemos, que, por exemplo, o nosso sistema penitenciário em todo o Brasil é um sistema de tortura. Nós não temos uma proposta de recuperação de ninguém. A cultura da violência, a cultura da violência pela violência. Se o indivíduo cometeu um crime, ele tem que ser preso? Tem que ser preso, existe lei. Mas ele precisa ser tratado com dignidade. Ele precisa ser tratado com respeito, ele precisa ter a oportunidade de enxergar ali dentro do sistema prisional de que há possibilidade de uma renovação. Mas nós sabemos, lamentavelmente, que no nosso país, quem entra numa cadeia, no sistema penitenciário, tende a sair muito pior do que entrou. Tem gente que concorda, tem gente que acha que isso é o certo, mas não é a proposta de Jesus, não é a proposta que Joana nos traz aqui. É uma visão muito diferente, porque nós ainda estamos muito mais para a lei de Moisés, do olho por olho e dente por dente, do que para a lei cristã, que pede que nós retribuamos o mal que nos fazem com o bem. É um desafio que nós vamos ter que enfrentar nesta encarnação e ao longo das próximas, porque é a lei de progresso. E a gente não poderemos ficar indefinidamente nessa postura de nos dizermos cristãos
e termos uma conduta completamente contrária àquilo que o Cristo espera de nós. Já tivemos a oportunidade de narrar esse caso no outro programa já faz algum tempo. Dentro de uma comunidade, um senhor, um rapaz, né? Ele foi assassinado na subida da casa dele e tal. E juntou naquela hora, 6 horas da tarde, a pessoa estava chegando do trabalho. E eu estava passando. Aí cada um falando que ele era uma pessoa abusada, dando as qualidades dele para lá, os defeitos. E naquele momento, uma senhora já idosa chegou, olhou assim para ele e falou: olha, a única coisa que eu lembro que esse rapaz fez foi socorrer uma mãe. Não, foi socorrer uma mãe que estava descendo do morro e chegou aqui na barraca, estava todo mundo com o carro parado um domingo de manhã para comprar o pão e ela com a criança desfalecida, um bebê no colo, pedindo socorro, que o filho estava morrendo. Ninguém se mobilizou a dar a ela a oportunidade de levá-la para o Getúlio Vargas. Ele foi na casa dele, pegou a chave do carro, colocou no carro e levou para o Getúlio Vargas. E mais tarde, quando eu tive a oportunidade de reencontrá-lo, eu perguntei a ele: e aí, como é que ficou o bebê? Ele falou: eu não sei, minha senhora, só sei que chegou com vida. Eu falei: meu Deus, nenhuma oração que alguém fizesse por esse rapaz agora seria tão eficaz quanto essa lembrança, né? O que você estava narrando era alguém que dentro daquele contexto de comunidade tinha um comportamento que para alguns incomodavam, mas teve a grandeza de socorrer alguém no momento mais vulnerável da vida, um filho doente, um bebê. E é assim que nós vamos observando, como você falou, que nós trazemos as nossas mazelas. Aqueles que hoje nos cuidam, nos inspiram, são os nossos amigos espirituais no bem, eles foram ou vítimas nossas ou foram aqueles que de alguma forma nos incentivaram a sair das zonas de maior perturbação moral. Joana, para quem está chegando agora, né, o programa Momentos com Joana de Ângeles, Maria de Fátima Miranda, estamos aonde? Estudando o quê? Nós estamos estudando o capítulo 8 do livro Homem Integral, falando sobre o homem perante a consciência e fazendo a correlação dela nos itens que tem como recurso, são recursos para a liberação do sofrimento. Ela vai dar alguns itens para nós e lemos a letra A. Então esse é o tópico, né, recursos para a liberação dos sofrimentos, no capítulo 8. E ainda, observando aqui o que Joana nos traz, ela terminou dizendo que o cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes apagam o incêndio ateado pelo pessimismo, da maledicência, da inveja, da calúnia. Então, são situações que todos nós, sem dúvida, você que está aí nos ouvindo no seu radinho, você que está pela internet, é uma realidade. A inveja, a calúnia, o pessimismo, lamentavelmente, é uma realidade que nós vivemos, seja dentro da nossa casa, da família, seja no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente acadêmico, no nosso templo religioso, que é mais impressionante, porque se tem um lugar que nós esperaríamos que não encontrássemos o pessimismo, a maledicência, a inveja e a calúnia, é dentro do templo religioso. Mas, lamentavelmente, como eu disse, nós, seres humanos, aonde nós estivermos, carregamos conosco as nossas mazelas. Se nós estamos dentro do templo religioso, seja ele qual for, carregaremos conosco esses comportamentos de pessimismo, de maledicência, de inveja, de calúnia, de egoísmo, de orgulho. E cabe a cada um de nós fazer a parte que nos compete. Eu não posso responder pela conduta da Miranda. Então, se Miranda eventualmente é invejosa, se ela está caluniando, eu vou lamentar, mas eu não vou julgá-la, porque ela também tem coisas boas. E eu vou tentar exaltar aquilo que ela tem de bom, como diz Joana aqui, como diz São Vicente de Paulo em O Livro dos Médiuns. Mas eu preciso observar a minha conduta. Nós somos especialistas em análise da conduta alheia. Nós somos ótimos, nós fazemos um tratado, né, sobre a vida do outro. E Jesus nos diz que nós deveríamos ser indulgentes com o nosso próximo e severos para conosco, deixando muito claro que essa conduta que nós temos de julgamento do outro, de análise da vida do outro, e geralmente uma análise muito negativa, é totalmente equivocada dentro da proposta do Evangelho. Então Jesus diz: sede indulgentes com o teu próximo, isto é, não fique julgando, não fique condenando, não coloque o outro ainda mais para baixo,
Não aumente o sofrimento do outro, porque quem agride é porque está sofrendo, porque uma pessoa saudável não agride. Uma pessoa saudável, uma pessoa que vive em paz, ela não faz mal a ninguém. Ela não vai invejar ninguém. Ela não vai caluniar ninguém. Quem faz isso é uma alma doente. Não tem tempo para isso. É uma alma que sofre. Exatamente. Então, se nós conseguirmos parar de olhar para a vida do outro, naquilo que não tem proveito, e observarmos a nossa própria conduta, o nosso próprio procedimento aqui na Terra, aí a gente está seguindo a proposta de Jesus, né? De ser indulgentes com o próximo e severos para conosco mesmo. E aí, Maria de Fátima Miranda? Eu estava lendo uma frase aqui, eu ganhei um cartão e ele veio escrito assim: o homem com pressa no bem, a cujos passos não recua, não consegue perceber o cão que ladra na rua, porque de alguma forma está com foco para o que é mais importante, né? Não é que o outro que está do nosso lado nessa conduta seja o cão, mas seria aquela conduta que de alguma forma poderia nos incomodar se nós nos desviássemos do nosso objetivo. Joana diz aqui ainda, né, nós vemos o quanto que esse item A traz muita reflexão. Ela diz que a não reação à agressividade do outro vai desmantelar-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Então a gente precisa ter essa postura da não reação negativa. Isto relembrando a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, bateu, levou. A lei cristã vem dizer o seguinte: não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Então é o que Joana está dizendo aqui, a não reação à agressividade do outro irá desmantelar essa couraça de prepotência na qual se oculta. A pessoa se surpreende. Quando alguém te faz o mal e você vem com o bem para ela, ela fica desconcertada. Não, basta que você não fale. Sim. Na hora que você percebe que a situação está num nível de tensão que não é saudável e você simplesmente cala ou ora ou busca fazer outra coisa, aquilo já desarma. Você vai diluindo. E às vezes até irrita o outro porque não conseguiu espaço na provocação. Quem agride espera uma resposta. E se a resposta é positiva, ou pelo menos uma resposta pacífica, já vai, num primeiro momento pode até causar uma irritação, mas depois vai causar uma reflexão. Você vai desmontando aquilo. Isso. Não sabemos, né? Falta aí um minutinho para a gente terminar. Nós sabemos que não é fácil, né? Vocês que estão nos ouvindo devem estar falando, eles falam como se fosse tudo fácil. Né? Não é tudo tão fácil assim. É preciso esforço, é preciso a gente continuar em frente. Estamos terminando o programa, não é isso? Né? Passou rápido, né? Passa muito rápido, não dá nem para sentir. Mas que a semana que vem vamos continuar aí no item B. Joana insistindo, né, de que nós precisamos estimular os traços de bondade do caráter alheio. É um desafio, mas semana que vem daremos continuidade, Maria de Fátima Miranda. Um abraço, muita paz, que Jesus nos conduza. Muita paz a todos e até semana que vem. Menino, A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.